Mateus 13, versos 47 a 50, vamos ter noção, a parábola do reino. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixe. Estando cheia a rede, puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os peixes bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Então, estando cheia a rede de peixes, a puxam para a praia, assentando-se, apanham para o cesto os bons, e os ruins, porém, lançam fora. Os ruins são os ímpios. Tá? Então, essa parábola aqui do reino, Mateus 13, é interessante para a gente entender o resto da profecia aqui do Ezequiel 47. Né? Então, os pescadores simbolizam os discípulos, a porta que anuncia o reino, né? E pescam os peixes, no caso, que simboliza pessoas para a salvação. Ok? Aqui, ó, verso 10. E será como peixe do mar grande, em multidão excessiva, mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para o sal. Né? Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para o sal. Estes são os ímpios, que vão para o lago de fogo, para a perdição. Ok? Não serão sarados pelas águas, vão para o lago de fogo, né? Que vocês chamam inferno. Verso 12. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Então, termina aqui a profecia do Ezequiel 47, 1 a 12, a corrente de águas purificadoras. Né? Então, vou repetir esse verso 12, que fala da árvore, né? Que é a árvore da vida, a mesma árvore que está aqui no Apocalipse 22, verso 2. Ó. E junto ao ribeiro, a sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. É a mesma coisa que está dizendo aqui, ó, Apocalipse 22, verso 2. Né? A árvore da vida, e elas darão fruto 12 meses por ano. Né? Suas folhas servem para curar nações. Né? Muito interessante. Então tem tudo a ver com essa profecia do Ezequiel 47. Tá? Que árvore é essa? É a árvore da vida. Vamos retomar agora no Gênesis capítulo 2, verso 9. Né? No princípio lá da Bíblia, Gênesis capítulo 2, verso 9, diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, o jardim do Éden, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então aqui no Gênesis 2, verso 9, diz que lá no jardim do Éden, né, o Senhor Deus fez brotar a árvore, dentre elas a árvore da vida. E no Gênesis capítulo 3, verso 22 a 23, está dizendo aqui, ó: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Ou seja, aqui no capítulo 3, o homem já tinha desobedecido, e pela desobediência tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedeceu e pecou. Tá? E por conta disso, o Senhor Deus eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome da árvore da vida e come e vive eternamente. Então, naquele momento, por conta do pecado, da desobediência, né, o homem foi privado do acesso, no caso Adão e Eva, foram privados do acesso à árvore da vida, para que não coma e viva eternamente.
para que não coma o fruto da árvore da vida. Então, o homem foi privado da presença da árvore da vida, tá? E por conta disso, né, e do pecado, o homem morre. E até hoje o ser humano morre. O ser humano não foi projetado para morrer. Não foi esse o objetivo da coisa. Então, Adão e Eva ali foram privados da presença da árvore da vida. Então, eles morrem, né? O ser humano morre até hoje. Agora, no vindouro da vida eterna, nova terra, o homem vai ter acesso de novo à árvore da vida. Por isso que não vai ter doença, não vai ter morte, não vai ter envelhecimento. É interessante que o fruto da árvore da vida, né? E as suas folhas, está dizendo aqui, suas folhas servem para curar as nações. Não quer dizer que haverá doença, não haverá doença. Mas então entende-se que essa folha é para prevenir o envelhecimento, ou alguma coisa nesse sentido. Existe, na verdade, bastante especulação sobre isso, né? Que a folha não vai ter doença, então a folha não vai ser um remédio, talvez, de cura de uma doença, mas sim de prevenção do envelhecimento, ou alguma coisa nesse sentido, tá? O poder curativo dessas folhas vai, pelo contrário, prevenir todo tipo de doença e prevenir o envelhecimento, né? Acredita-se que seja isso. Então essa é a árvore da vida, cujo homem foi privado lá por conta do pecado de Adão e Eva, e que vai ter o acesso novamente na vida eterna. Pois bem, indo agora, continuando, Apocalipse capítulo 22, o verso 3, diz assim, ó: nunca mais haverá maldições, nela estará sempre o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos lhe prestarão culto. Tá? Nunca mais haverá maldições, nela estará também o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos lhe prestarão culto. Eu vou lá em Gálatas, capítulo 3, Gálatas capítulo 3, verso Coríntios, Gálatas capítulo 3, verso 13 até 14, que diz assim, ó, o Messias, né, que vocês chamam Cristo, o Messias nos resgatou da maldição, né, da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Yahushua Hamashia, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito, né? Então, ou seja, aquele que crê no Messias, né, e na salvação que foi enviada pelo Eterno, ele não tem maldição sobre ele, entendeu? Não tem maldição porque o Messias se fez maldição. Então, na verdade, toda maldição se rompe. Lógico que a maldição ela existe sobre os ímpios, né? Os que são pecadores contumazes e que não têm fé, etc e tal, que eles vão acabar indo para o lago de fogo, né? Por conta de suas obras perversas. Agora, para os discípulos do reino, né, os filhos de Deus, não há maldição. A maldição não alcança porque o Messias se fez maldição e ele rompeu toda a maldição para nós. Então, nesse reino aí da vida eterna, não há que se cogitar a possibilidade de maldição, porque não vai ter pecado, né? Deixa eu ver aqui. Mais uma vez ele cita aqui o trono de Deus e do Cordeiro. Não citam a terceira pessoa, né? Cadê? Tem a terceira pessoa, por que não tem o trono da terceira pessoa, né? Trono de Deus e do Cordeiro. É interessante aqui, no final do verso, diz assim, ó: e seus servos lhe prestarão culto, né? Isso na tradução católica, porque na tradução evangélica está diferente. Está assim, ó, e seus servos o servirão. Os seus servos o servirão. E no
na tradição católica, diz: seus servos lhe prestarão culto. Veja bem, a adoração, o que é a adoração? Eu já vi gente falando, adorar significa servir. Sim, mas não é exatamente isso, porque a adoração é o serviço religioso, é o culto. Tá? Isso é adoração. Ok? Um servo serve ao seu senhor, ou um empregado serve ao seu patrão, mas é um serviço, vamos dizer, profissional, né? Um serviço, um trabalho. Agora, quando diz a adoração, é o serviço religioso, servir religiosamente, isto é, prestar culto. Sendo que essa tradução aqui é melindrosa, tem que tomar cuidado. Por quê? O culto, a adoração, ela só é devida ao Pai, a Deus, Yahuwah, o Criador. Certo? O Messias, que é seu filho, que é o Cordeiro, ele não recebe culto. Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Agora, o Messias, se você voltar lá no Apocalipse capítulo 5, dá que o Messias, ele recebe honra, poder, riqueza, glória, ação de graça. Tá? Por quê? Porque ele tem méritos. Porque o Cordeiro venceu. Então ele tem méritos. E por conta dos méritos dele, é devido tudo isso. Honra, poder, glória, riqueza, ações de graças. E até mesmo que nós prestemos homenagem a ele. Porque ele é o Filho do Altíssimo. Então ele tem méritos. O Cordeiro fez o sacrifício perfeito, sem pecado. Então ele tem méritos. Mas ninguém tem mérito. Tá? Todos nós somos salvos pela fé. As boas obras são consequências da fé. Agora, mérito, não há hipótese de a gente ser salvo por mérito algum nosso. Somos pecadores. Ponto. Ok? Então, até mesmo na passagem dos Reis Magos, quando eles foram e se prostraram, né? E isso é muito... Tome muito cuidado com as traduções, principalmente a tradução evangélica, que diz lá, veio lá a mulher para ser curada e se prostrou e adorou Jesus. Não. Na verdade, a palavra grega proskinel, se prostrou, ajoelhou diante dele. Ok? Ponto. Agora, prestar culto, aí só é devido ao Pai. Adoração só é devida ao Pai. Adorar ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Ok? Então toma cuidado com essa tradução. Sendo que, e se prostrar? Você pode se prostrar diante de um homem ou diante de alguma coisa? Não. Tá? Antigamente, lá no tempo da primeira aliança, antes da primeira aliança, né, até os hebreus tinham o hábito de, por reverência e respeito, se prostrar, como o próprio Jacó, quando ele estava retornando da casa de seu sogro, ele se prostrou várias vezes diante do solo, antes de se encontrar com seu irmão mais velho, Esaú, porque respeito ao irmão mais velho dele, certo? Se prostrou. Eu não posso acreditar que o patriarca Jacó, Israel, era um idólatra. Não, mas é uma questão de respeito para com o irmão dele. Só que, doravante, na nova aliança, nós só se prostramos diante do Messias. Por quê? Porque ele tem méritos, é devido. Entendeu? Porque ele tem méritos. Diante de mais ninguém. Ok? Então tome cuidado com a palavra proskinel, do grego é se prostrar. E eles traduzem, principalmente na tradução evangélica, o adorar. Ele traduz como adorar, não. Estava se prostrando. Ok? Então é necessário ter cuidado com estes detalhes, né? Até daqui a pouco eu vou citar até o Filipenses 2, né? Eu vou citar Filipenses 2, né? Todo joelho dobrará, se dobrar, toda língua confessará que a Ruxa é o Senhor, né? Que ele é o Messias. Ok? Vamos chegar lá. É necessário ter esse cuidado. Então, tem essa diferencinha aqui de traduções aqui. Vamos continuando. Verso 4 do Apocalipse 22. Verão a sua face e o seu nome estará sobre suas frontes. Verão a sua face e o seu nome estará sobre as suas frontes. Ou seja, sobre as suas testas.
Vamos lá no Apocalipse capítulo 14, para a gente entender essa questão aí dos nomes, né? Apocalipse capítulo 14, verso 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele, do Cordeiro, e de seu Pai. Aqui mais uma vez entra Deus e o Cordeiro. Ele viu os 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele, do Cordeiro, e de seu Pai. Estava escrito o nome de Yahweh, o Pai, e de Yahusha, seu filho, o Cordeiro. Tá? Então, você só tem escrito na fronte esses nomes, né, quem conhece a verdade, quem faz parte do povo de Deus, né, os salvos. Tá? Então, esse nome escrito na sua fronte significa que a sua mente, né, o seu pensar e, por consequência, o seu agir estão de acordo com o caminho do Eterno, né, que é o que está prescrito aqui na Bíblia. Agora os ímpios seguem, vão ter a marca da besta, que é outra coisa. Então Apocalipse 7, verso 3 e 4, diz assim, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouviu o número dos assinalados, eram 144.000 de todas as tribos de Israel. Então Apocalipse 7 e Apocalipse 14 falam de 144.000, né, do povo eleito, tá? Tem tudo a ver. Apocalipse 7 e Apocalipse 14 tem tudo a ver um com o outro. Mas é interessante ver aqui Apocalipse capítulo 3, verso 12, né, que o Messias promete aqui para a igreja de Filadélfia. Ele promete o seguinte: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, Nova Jerusalém, desde do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então o Messias, ele está prometendo, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, Yahweh, o Senhor dos Exércitos, e também ele cita aqui o meu novo nome. A gente busca estudar para conseguir chegar ao nome correto do Messias, né? Eles falam Jesus, não é Jesus. Jesus é o nome, é o genérico, é o quinto genérico que eles arrumaram. Jesus é o nome latino que a Igreja Católica arrumou. Antes disso foi Jesus. E antes de Jesus foi Jesous, do grego. E antes de Jesous foi Yeshua, que era a abreviação de Yehoshua, no hebraico mais moderno. Mas antes disso, Yahusha, do hebraico arcaico, né? Só que aqui então a gente tenta fazer um estudo sério para chegar ao mais próximo ou ao correto, né? Mas aqui ele está dizendo: e também o meu novo nome. O novo nome dele não sabemos qual, ok? Mas é interessante, vale essa menção aqui também, tá? Deixa eu me ver aqui. E esse verão a sua face, quando diz aqui verão a sua face, o que acontece? A face do Messias, nós vamos ver, tá? Que o Messias é o Filho unigênito do Altíssimo, mas ele é homem, ok? Tá? Então, como nós vamos ressuscitar a semelhança dele, mas igual a ele é impossível, né? Mas ele estará conosco, né, literalmente na Nova Jerusalém, na morada eterna, na nova terra. Nós estaremos com ele, né? Ele até prometeu na última, quando ele celebrou a Páscoa com seus discípulos antes de morrer, ele disse: não beberei mais o fruto da vide com vós até que venha no reino de meu Pai. Ou seja, beber do fruto da vide, do vinho com seus discípulos, quando na nova terra. Teremos essa possibilidade. Então veremos a face do Messias. Okay? Agora, quando diz aqui veremos a sua face, porque a tradução é meio melindrosa, a face do Eterno, né? Yahweh, porque Yahweh é Espírito, então ele vai ser a luz que vai
glorificar, iluminar tudo. E o Cordeiro é a sua lâmpada, né? Então isso foi explicado lá no Apocalipse capítulo 21, né? Porque hoje a eletricidade, você não vê eletricidade, ok? Mas a eletricidade, ela se corporifica na lâmpada, e a gente vê ali a lâmpada. Mas a eletricidade, ela você toma um choque e você não sabe, você não vê a eletricidade, né? Então a mesma coisa, Yahweh, o Eterno, ele é Espírito, né? Agora o Cordeiro é a sua lâmpada. Por quê? Por causa das virtudes e qualidades do Messias, que é perfeito, né? E ele é até apresentado no Apocalipse capítulo 5 como Cordeiro, que tem os 7, a totalidade do Espírito de Deus, né? O Cordeiro tem 10 chifres e 7 olhos, são os 7 Espíritos de Deus, né? Então é isso que significa. Então o Cordeiro, nós vamos ver a face dele. Agora, Yahweh, o Eterno, é Espírito, né? Basicamente. Então a gente tem que tomar um cuidado assim, com essa tradução, que às vezes não dá para traduzir no nosso idioma 100% o entendimento desse verão a sua face ali, tá? Então esse verso 3 e 4, lhe prestarão culto e verão a sua face. A gente tem que tomar cuidado com cada coisa ali, né? Porque tem Deus e o Cordeiro. Continuando aqui, Apocalipse 22, verso 5. Não haverá mais noite, ninguém mais vai precisar da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus, né, Yahweh, vai brilhar sobre eles, e eles reinarão para sempre. Repetindo, não haverá mais noite, ninguém mais vai precisar da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Yahweh vai brilhar, o Senhor Deus vai brilhar sobre eles, e eles reinarão para sempre. É o que eu acabei de explicar, mas vamos explorar um pouco Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60. O verso aqui é o 19 e o 21, né? Que fala aqui, Isaías 60, Jerusalém, da Nova Jerusalém também. Isaías 60, 19 e 21. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas Yahweh será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória, né? E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos para mim plantado, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Então, verso 19 aqui, nunca mais servirá o sol para a luz do dia, nem com teu resplendor a tua luz, nem com seu resplendor a lua te alumiará, mas Yahweh será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Aqui, ele já está falando da Nova Jerusalém, né? Na vida eterna, depois de 1000 anos, na nova terra, okay? Está de acordo aqui com o verso 5 do Apocalipse 22. E voltando a Isaías 60, no verso 21, ó, todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, para sempre herdarão a terra, mas é a nova terra, que é a morada eterna, ok? E que está de acordo aqui com o final do verso 5 do Apocalipse 22, que diz assim, ó, e eles reinarão para sempre. Sabe, quando diz que eles reinarão para sempre, quer dizer o quê? Que o povo de Deus, os salvos, herdarão a terra para sempre. Mas este reinarão, é necessário ter cuidado com isso, porque geralmente os teólogos evangélicos, no apocalipse dele, eles dizem que vai ter um apartheid na eternidade, que a igreja que vai ser arrebatada antes da tribulação, né, que está tudo errado isso, e depois os mártires que vão se converter durante a tribulação, né, vão servir a igreja que foi pré-arrebatada, né, vão servir, né, tipo assim, que a igreja pré-arrebatada vai reinar com cetro de ferro sobre as nações, que vão ser lá os que vão se converter depois que acabar a Era da Graça, depois do arrebatamento, quando surgiu o anticristo. Isso está tudo errado, tá? Isso é uma grande heresia, está tudo errado, tá? Porque a verdade sobre o arrebatamento, já cansei de explicar, não existe arrebatamento sem ressurreição. Primeira ressurreição no final do Apocalipse 19, início do 20, retorno do Messias na Margedon. Então não tem arrebatamento antes disso,
tá? Então, ou seja, já cansei de explicar isso. Então o Apocalipse dele está tudo errado. Está errado, mas isso é uma confusão. Por quê? Vamos voltar aqui para desfazer essa confusão. Apocalipse capítulo 2, verso 26 a 27, ó. Apocalipse 2, verso 26 e 27. Essa é a mensagem da igreja de Tiatira, a quarta igreja do Apocalipse. Diz assim, ó: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi esse poder de meu Pai. E ao que vencer e guardar até o fim minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas com vaso de oleiro. Bem, ele está prometendo dar esse poder, né, aos que perseverarem e vencerem. É uma mensagem que ele dá para a igreja. Só que reinar sobre as nações, tá, com vara de ferro, quem vai participar desse poder que o Messias vai compartilhar é durante os 1000 anos. São aqueles que vão participar da primeira ressurreição, são que os mortos no Messias, mortos em Cristo, foram perseguidos, martirizados, né, que serão ainda perseguidos, martirizados, marginalizados da sociedade, aí na nova ordem mundial, na marca da besta, imagem da besta, que vão recusar, os que já foram mortos durante a Idade Média, na questão do papiro medieval, né, na Inquisição, os que foram perseguidos pelo Sinédrio no século I, martirizados, pelo Império Romano no século II e III, e por aí vai, que já foi explicado isso no episódio devido. Então, esses que participaram da primeira ressurreição, que foram arrebatados, aí não vão entrar naquele mérito, vão ser arrebatados para Jerusalém na terra, e vão reinar de lá, ou se vão ser arrebatados para o céu, literalmente, que foi onde eu postei minhas fichas, né? E vão reinar sobre a terra, mas do céu. Okay? Aí sim, esses, durante o período de 1000 anos, esses vão ter poder sobre as nações. Okay? Porque eles morreram como, né, em nome do Messias. Eles vão participar da primeira ressurreição. Então, já são imortais e vão compartilhar desse poder com o Messias, de reger as nações com vara de ferro durante 1000 anos. Agora, depois disso, na nova terra, aí já não existe mais isso. Okay? Já não existe mais isso. Quando ele diz então, ou seja, são tempos diferentes que eles confundem. Quando ele diz aqui, retomando Apocalipse 22, verso 5, e eles reinarão para sempre, reinarão, ou seja, na terra, vão morar na terra com a vida eterna e reinarão, porque o homem, quando ele foi constituído Adão, ele foi constituído para reinar sobre todos os animais, sobre todas as plantas, para dar nome para tudo, para ter autoridade, porque o homem é especial. O homem foi feito diferente. Então, o homem mais semelhante do Criador. Então, o homem é uma criatura especial. Então, o homem tem discernimento. Só que hoje, o homem, depois que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem usa sua capacidade para o mal. Mas o homem foi instituído com intelecto, com capacidade, com misericórdia, com amor, com tudo isso. Então, o homem é especial. Então, o homem, quando criou o homem, o Senhor Deus deu para Adão a possibilidade de reinar. Olha, você vai nomear os animais, as plantas, okay? Você vai reinar sobre tudo. Eu fiz você especial. Okay? Então, quando diz aqui que eles reinarão para sempre, não é que uma classe de ser humano vai subjugar a outra. Não, todo mundo é igual. Mas que o ser humano, os salvos, vão reinar sobre a terra. E vai ter, porque o ser humano é especial, né? Reinar sobre tudo, aproveitar de tudo, dos recursos, né? Reinar sobre os animais, sobre as plantas, sobre tudo, né? Sem pecado, é claro. É isso que quer dizer. Então, esse reinarão para sempre, que não tem nada a ver com reinarão cedro de ferro, que é em outro momento, durante 1000 anos, ok? Aqui na vida eterna é outro sentido, outro significado. Tem que ter cuidado com isso.